Podemos começar? Você que sabe. Estou à disposição. Vamos iniciar. Inclusive, Jorge, antes de começar, me permita só dar uma notícia. Quero dizer que a provinha já está aí disponível, viu? O quiz já foi colocado aí, tá certo, nos grupos. A provinha do estudo da semana passada, viu? Tá bom. Tá certo? Certo. Tá nos grupos já, tá certo? Uhum. São 8 perguntas. Pronto, Jorge, vou silenciar, viu? Pode ficar tranquilo. Então, vamos iniciar no... Cuidar todos a abrir as nossas Bíblias, no Salmo de número 96. Vamos fazer essa leitura esta noite. Cujo título é O Tributo à Glória e à Majestade de Deus, Salmo 96. Vou fazer a leitura deste salmo. E em seguida, após a leitura desse salmo, pedir nosso irmão Clibanês para em seguida orar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida do seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante deles todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte. Ruja mais na sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com a justiça e os povos consonante a sua fidelidade. Amém. Vamos orar esse instante. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nesse momento, Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, seja eles por palavras, por ato ou por omissão. Que nesse momento te agradecemos, Pai, por esse domingo, Senhor. Te agradecemos por esses momentos, Senhor, o qual o Senhor nos proporcionou, Senhor, de estarmos juntos, em unidade, em corpo de Cristo, para aprender mais da tua palavra, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E nesse momento, tem misericórdia de nós, Senhor. Que em nome de Jesus, nos agraceia, Pai, com tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que foi feito nesta noite seja para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos convidar nosso irmão Paulino, que vai estar no momento, com um momento de louvor. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Hino 26, ao Deus grandioso, nos louvar com alegria, o nosso Deus que é digno de toda honra e todo louvor e toda adoração. Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhar
quando amanhece, bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além, montanhas altanejas, o teu poder em glória proclamar. Cantar minha alma e não a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma e não a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando amanheço, bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além, montanhas altanejas, o teu poder em glória proclamar. Cantar minha alma e não a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma e não a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando descer e na cruz maldita, o teu amor, Jesus, morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali verteu o sangue carmesim. Cantar minha alma e não a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma e não a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em esplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre santos, a mais humilde era adoração. E cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito obrigado, meu pai, pela participação no momento de louvor. Nós vamos fazer esse momento uma leitura de mais um texto. Dessa feita é 1 João, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo de número 10. É o momento onde nós vamos estar orando, fazendo um momento de confissão e arrependimento de pecados. Então, 1 João, capítulo 1, do 5 ao 10. Em seguida, essa leitura,
Vamos pedir ao presbítero William para fazer um momento de oração, de confissão, de contrição e arrependimento de pecados. A leitura assim nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido nos anunciados é esta: que Deus é luz e nele que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica do seu pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. Na verdade, não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós vamos orar nesse instante. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças por tuas infinitas misericórdias, ó Pai. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, nos colocando em tua presença, Senhor, venham aclamar a ti, perdão pelos nossos pecados, se pecamos a ti, contra ti, com pensamentos, com palavras, com atitudes, perdoa-nos, ó Pai, nos faz puro em tua presença, para assim te louvarmos, te engrandecermos e te exaltarmos, ó Pai. Toma conta de cada um de nós, essa é a minha oração, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado verdadeiramente em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nós vamos estar nesse momento ouvindo a palavra do Senhor. E dessa feita, o pastor Davi é quem vai estar com a palavra para a proclamação. Pastor Davi. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Isso, está bem? Estamos ouvindo. Ok. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo 126 é um salmo extremamente conhecido. É um salmo conhecido como salmo de roupagem, onde o povo de Deus saía em procissão cantando esse salmo, lembrando dos grandes feitos de Deus nas suas vidas. É um salmo que, Paulinho, dá vontade da gente cantar, porque uma música do Logos é justamente em cima desse salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, não é? Então dá logo vontade de cantar a música do Logos, mas hoje nós não vamos cantar a música do Logos, nós vamos pregar o Salmo 126 com a graça de Deus. O Salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Que Deus aplique nos nossos corações a sua palavra. Irmãos, nós sabemos que o povo de Deus foi levado cativo, primeiramente, uma primeira parte, e aí depois a missionária vai poder me ajudar se eu estiver errado nas informações, a missionária Zélia, que é a Bíblia ambulante, comentada. A primeira parte foi o Reino do Sul, que foi levado
pelos assírios, como cativo, como escravos, e a segunda parte foi o reino do norte, que foi levado pelos babilônios, que também dominaram todos aqueles povos ali e levaram o povo de Deus como escravos para a Babilônia, e ali aquele povo ficou como escravo durante 70 anos. Inclusive, Deus havia dito para eles, olha, vocês se preparem, porque quando vocês chegarem lá, vocês vão ver os filhos dos filhos de vocês. Ou seja, em outras palavras, vocês vão passar muito tempo lá como escravos. Mas aí depois, Deus, depois de ter usado os babilônicos como chicote dele para castigar o povo de Deus que havia errado e por isso, pelos seus erros e pecados, foi levado como escravo por esses povos, os seus inimigos. Deus agora tem misericórdia desse povo e usa o rei Ciro para libertar, para liberar, para deixar ir embora o povo. O rei Ciro chega para eles e diz assim, olha, vocês podem ir embora. Vocês estão liberados. Vocês estão livres para reconstruir a vida de vocês, o lugar de vocês, a terra de vocês. Vocês estão livres. E isso, irmãos, soou para aquele povo como algo que era inesperado que viesse a acontecer. Por mais que tivesse uma promessa de Deus, que depois de um tempo, depois de 70 anos, aquele povo ia ser liberto, mas ainda assim, aquilo ali, quando chegou essa notícia, aquele povo ficou admirado com aquilo, com aquela notícia. É por isso que o texto começa dizendo exatamente assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É mais ou menos quando acontece com a gente alguma coisa assim inesperada, ou grandiosa, ou maravilhosa, que a gente não imaginava que viesse a acontecer, e a gente diz assim, belisca aqui para ver se eu estou sonhando. Será que é um sonho isso? Não é possível. É uma notícia boa que a gente não esperava receber. É um milagre de Deus nas nossas vidas que nós jamais esperávamos recebê-lo. O povo ficou justamente com esse sentimento de como quem não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. E por isso que eles cantam e se regozijam diante de Deus, dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos sem acreditar. Nós ficamos como quem sonha, porque, humanamente falando, não havia a menor possibilidade de tudo aquilo acontecer. Então eles dizem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento, que tudo o que acontece no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que vai acontecer no Novo Testamento na vinda do nosso Salvador. Então aqui nada mais é do que uma sombra ou uma explicação ou uma ilustração daquilo que acontece com a vida do homem que é restaurado e regenerado por Deus. A sensação que houve no profeta Isaías, por exemplo, quando viu a glória de Deus, e vendo a glória de Deus, percebeu o quanto ele era pecador, porque é exatamente assim que acontece, é exatamente assim que deve acontecer quando o homem se encontra com Deus, quando o homem percebe a glória de Deus, a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, o quanto Deus é incomparável, o quanto Deus é soberano, grandioso, glorioso, automaticamente ele percebe quem ele é e como ele é, um pecador miserável, sem chance nenhuma. É por isso que Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus glorioso e grandioso. Sendo assim, não há a menor chance para mim. Reconhecendo
que se dependesse dele, não havia absolutamente nenhuma chance de salvação para ele. Ai de mim, estou perdido. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Por quê? Porque, humanamente falando, não havia a menor chance, não havia a menor possibilidade de salvação, de libertação para aquele povo. Quando nós olhamos para nós, para quem nós éramos, e percebemos o que Deus fez conosco, nós precisamos ter justamente essa sensação, essa emoção. Percebam, irmãos, a grandiosidade e a profundidade de tudo isso. Porque você e eu, nós sabemos quem somos e quem éramos nós. Pecadores, miseráveis. Esse povo estava aqui escravizado há muitos e muitos anos. Essa é a situação do homem sem Deus. Essa era a nossa situação antes de sermos chamados e tocados pelo Espírito Santo de Deus. Antes de sermos salvos por Deus. Éramos escravos também. Como o povo de Israel era escravo de Babilônia, nós éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Éramos, por natureza, filhos. Estávamos filhos do diabo. Éramos, por natureza, filhos do diabo e estávamos completamente fechados, lacrados, acorrentados pelas trevas. Mas o Senhor veio com sua graça e nos restaurou. Sendo assim, constantemente nós precisamos lembrar dos feitos de Deus nas nossas vidas e dizer como disseram aquele povo aqui registrado pelo salmista: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E o que eles fizeram? Adoraram a Deus, louvaram a Deus, glorificaram a Deus. Porque o Salmo continua e diz no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A alegria, há regozijo, há grandes emoções, há um sentimento de conquista, há um sentimento de graça sobre nós. Quando nós percebemos os grandes feitos de Deus sobre a nossa vida, sobretudo a salvação em Cristo Jesus, a restauração das nossas vidas, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus e vida abundante. E é interessante porque o texto continua e vai nos informar no versículo 3 que, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas é interessante, irmãos, observarmos, porque o povo de fora é quem vai perceber isso primeiro. Porque no versículo 2 ele diz, e a nossa língua de júbilo. Então, na parte B do versículo 2 diz, então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmãos, muitas vezes Deus usa os incrédulos para perceberem e para nos informarem o quanto Deus tem nos abençoado. Porque até mesmo o povo do mundo que olha para alguns de nós que vivíamos na sarjeta, que vivíamos jogados, marginalizados, que éramos drogados, que éramos ladrões, mentirosos, prostitutos, adúlteros. Diz assim, quem era fulano? E olha só como ele está agora, só Deus mesmo na vida desse homem, na vida dessa mulher. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que o texto continua e o próprio povo de Israel vai reconhecer isso quando diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, a nossa alegria não repousa em circunstâncias favoráveis,
Nós não podemos ser um povo alegre porque temos dinheiro no banco. Nós não precisamos ter bens materiais para sermos um povo alegre. Nós somos um povo alegre porque Deus nos salvou, porque Deus nos restaurou, porque Deus nos trouxe das trevas para a luz, porque Deus nos arrancou da sepultura para a vida, porque Ele nos restaurou e nos livrou das garras do diabo. Grandes coisas, com efeito, fez o Senhor por nós. O Senhor tem feito isso por você? O Senhor te salvou? Então você pode dizer, como eu posso dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, por esse motivo, estamos alegres. Quando nós depositamos a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé em condições materiais, nós podemos nos frustrar. Porque o homem mais rico do mundo hoje pode ser o mais pobre do mundo amanhã. Nós não sabemos o que nos vai acontecer amanhã numa linguagem material. Nós sabemos o que vai nos acontecer amanhã, no futuro, numa linguagem espiritual. Estaremos com Deus na sua glória. Estaremos com Cristo na eternidade. Então nós não podemos depositar a nossa esperança naquilo que é material, naquilo que é humano, naquilo que é do homem. Mas nós podemos dizer que a nossa alegria repousa em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Com efeito, disseram eles, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas é interessante, irmãos, que no versículo 4 há uma oração e um pedido ao Senhor. O versículo 4 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Vale observar que aquele povo foi escravizado durante cerca de 70 anos e depois foi liberto. E isso trouxe grande gozo e alegria para o coração daquele povo que cantava e sorria, que se regozijava, que se alegrava. Mas os desafios ainda estavam ali, com grande intensidade. Porque ali estava um país que foi desolado, ali estava um país que foi destruído, ali estava um país que estava em ruínas. Esdras vai nos contar isso. Ali estava um grande desafio a ser feito. Mas, infelizmente, o povo de Deus começou a cometer os mesmos erros que os levou ao cativo em Babilônia. Eles começaram ao invés de reconstruir o templo e os muros, reconstruir as suas casas, fazendo um negócio, aplicaram dinheiro em alguma coisa para eles mesmos. Eles começaram a se envolver com as mulheres de outras nações, de outros povos. Eles começaram a cometer os mesmos pecados. Um povo que foi restaurado por Deus, um povo que foi libertado por Deus, um povo que foi trazido de volta por Deus, um povo que foi agraciado por Deus, um povo que foi alcançado pela misericórdia de Deus, agora novamente está pecando. Está cometendo aquilo que desagrada ao Senhor. É por isso que a oração deles no Salmo é essa: restaura, Senhor, a nossa sorte. Trazendo para nós, trazendo para a época da graça, tirando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Nós éramos escravos do pecado quando Cristo Jesus nos libertou, através de sua obra na cruz do Calvário. Nós deixamos então de sermos escravos do pecado, mas não deixamos ainda, enquanto aqui, de sermos pecadores. É por isso que nós precisamos orar ao Senhor, pedindo constantemente a sua restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Por quê? Porque o diabo
anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Porque a carne ainda é fraca, apesar do espírito estar pronto. Porque nós podemos ainda cair. Por isso que a palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitas vezes, irmãos, nós, apesar de estarmos na igreja, somos pecadores e cometemos pecados. Infelizmente, irmãos, nós andamos errados em alguns momentos. É interessante observarmos a vida dos filhos, quando Jesus conta a história do filho pródigo. Aquele filho pródigo éramos nós quando estávamos desgarrados, quando estávamos distantes de Deus, mas Deus foi lá, falou ao coração daquele homem, tocou no coração daquele homem, fez com que ele reconhecesse os seus erros e desacertos e trouxe arrependimento ao seu coração, e ele retorna à casa do Pai, é recebido, é perdoado, e tudo aquilo vira uma festa. Mas o texto vai falar de outro irmão que nunca saiu da casa do Pai, mesmo assim, não tendo saído da casa do Pai, condena o pai porque recebeu aquele irmão que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Nós muitas vezes nos preocupamos com os pecados externos, mas nos esquecemos dos pecados internos. De uma consciência fechada, de um coração que não quer perdoar o outro porque errou. Então nós precisamos pedir a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte. Molda, Senhor, o nosso coração. Não deixa que tenhamos mágoa e rancor no nosso coração, porque somos o teu povo. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe errar novamente. Não nos deixe pecar novamente. Livra-nos, Senhor, dessas situações de enganos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Salva-nos, Senhor, pois somos os teus filhos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, como águas que surgem num deserto seco, árido, sem vida, sem perspectiva, sem esperança, e traz alívio de uma fonte inesgotável, de uma fonte que jorra do trono de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, porque ainda continuamos sendo pecadores. Apesar de termos sido salvos, Deus ainda continua e deve continuar nos salvando, nos transformando, nos modificando, nos restaurando, restaurando a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. No versículo 5 ele continua e diz, o salmista continua e diz, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E o versículo 6 ele encerra dizendo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Irmãos, Jesus Cristo nos fez uma promessa. E essa promessa diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições. Por mais que a caixinha de promessa, aquela famosa caixinha de promessa, esteja cheia e recheada de promessas maravilhosas de Deus para nós, quem elaborou ou quem escolheu e selecionou aquelas promessas esqueceu de tantas outras, como essa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tiago, na sua carta, vai dizer, tenho por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Deus nos restaurou, Deus nos salvou, Deus nos libertou do jugo do pecado, Deus nos arrancou as algemas do pecado e da escravidão de Satanás, mas ainda estamos nesse mundo. É por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, disse, não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Crente sofre, crente passa por luto, crente é atropelado, crente perde o emprego, crente
sofre calúnias, crente é acusado injustamente. No mundo tereis aflições, mas se nós estivermos perseverantes no final de tudo, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa é a caminhada do povo de Deus. Libertos do pecado, libertos das trevas, libertos do diabo, libertos dos desejos da carne, libertos dos desejos dos pensamentos, dos maus pensamentos, libertos de tudo aquilo que os prende nas trevas, que caminha para a glória dos céus, mas que aqui e ali vacila. Mas Deus diz, no texto que lemos nessa noite na liturgia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos restaura. É por isso que a nossa oração deve ser essa. Olharmos para tudo aquilo que Deus fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas caminharmos olhando para frente, rumo à cidade celestial, rumo a uma eternidade com Deus. Mas enquanto estivermos aqui caminhando como peregrinos, precisamos constantemente pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, restaura a sorte de Sião. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Que Ele, pois, nos abençoe e nos restaure constantemente. Amém. 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 Nós agradecemos mais uma vez o pastor Davi, que sempre está colaborando conosco em suas palavras e sempre contribuindo com a obra do Senhor na Igreja da Liberdade. Deus abençoe, pastor. Mais uma vez nós agradecemos. Meus irmãos, nós vamos passar a palavra ao pastor Saul, que temos alguns avisos importantes para nós, para a igreja. Dessa feita, nós vamos passar, pastor. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos. Desculpe aí, acabei tossindo aqui, né? Mas eu vi que permaneceu 32 aí ainda. Ninguém correu não, né? Queridos, eu gostaria só de chamar a atenção para algumas considerações rápidas. Primeiramente, eu queria externar aqui a Aline os nossos votos de pesar da igreja pelo falecimento do seu pai, que ocorreu essa semana lá em Barra de Santa Rosa. Já conversamos e aqui externamos diante da igreja as nossas condolências pelo falecimento do seu pai, apesar de saber que é um servo de Deus, mas a gente, querendo ou não, a gente sente a separação dos entes queridos, ainda mais de uma pessoa tão jovem como o seu pai, que tinha 40 e poucos anos, 45 anos, por aí, se não me engano. Né? Muito bem, Aline, nosso voto de pesar. Queria, irmãos, avisar a rotina do trabalho da igreja. Na próxima quinta-feira, nós estaremos estudando o breve catecismo, e o tema que vamos estudar é a eleição. Mas um tema polêmico e muito polêmico entre os calvinistas e os arminianos, especialmente. Então, vamos estar estudando esta semana, às 19h30, no nosso culto de doutrina. Próximo domingo, escola dominical, às 9h da manhã, para os adultos, às 10h, escola dominical para os jovens, e temos a programação do YouTube, que está disponível o dia todo para que os pais possam fazer e concretizar essa agenda com os seus filhos. Também, irmãos, queria dizer que há uma mudança no culto no próximo domingo.
próximo domingo o culto vai ser às 18 horas. Vamos estar avisando sempre, retornando ao horário normal, porque vamos retornar ao culto presencial. Este culto vai ser realizado no templo da igreja de Lagoa Seca, porque é o templo que oferece melhores condições em função da estrutura física e também de ventilação apropriada dentro do protocolo de exigência dos organismos de saúde para a reabertura de reuniões públicas, que é o caso da igreja. Nós procuramos e tivemos, irmãos, 14 irmãos que se colocaram como voluntários para fazerem o trabalho necessário para a realização dos trabalhos. Então, nós vamos ter muito trabalho realmente, desde a recepção dos irmãos até o término do culto. Nós temos muitas coisas a fazer. A higienização na entrada, a higienização na saída e também a utilização das dependências da igreja, inclusive o uso de banheiros e tudo mais, né? Temos a obrigação de evitar aglomeração e por isso precisamos de um grupo realmente grande de irmãos que se propuseram a trabalhar neste sentido. Então, possivelmente, irmãos, nós estaremos tomando atividade presencial no próximo domingo. E a essa equipe de 14 irmãos que se prontificaram, nós faremos uma reunião lá em Lagoa Seca, às 9 horas da manhã, no domingo. Então, apesar de termos a escola dominical, o conselho vai se deslocar para Lagoa Seca para que nós possamos passar as instruções necessárias à equipe de trabalho e possamos nos afinarmos acerca do que teremos que realizar. É um trabalho extenso porque precisa haver uma higienização completa da igreja depois da reunião, dentro da exigência dos protocolos, não é? De modo que terminou o culto, os irmãos devem ir para casa, não devem ficar nas galerias conversando, porque isto é aglomerar, e neste momento a instrução é para não aglomerar. Então os irmãos devem chegar na hora do culto, e terminou o culto, devem também ir para suas residências. Essa instrução todinha nós vamos passar para a equipe de trabalho para que possamos trabalhar conjuntamente. Também precisamos, irmãos, da cooperação da igreja. Há algumas pessoas que não podem ir para o culto, que não devem ir para o culto. A orientação não é nossa, apenas da nossa vontade. A nossa vontade é que todo mundo viesse. Mas, infelizmente, há uma necessidade do afastamento de algumas pessoas que são vulneráveis. Idosos, crianças, pessoas que tenham problemas de saúde, em especial problema pulmonar ou outros problemas de saúde que podem ser favoráveis a desenvolver o modo mais agressivo da doença. Essas pessoas não devem vir para a igreja. Essas pessoas devem acompanhar o culto através da rede social. Nós vamos estar transmitindo o culto, como foi feito ontem, né? E é claro que a cada transmissão que nós fizermos, estaremos aperfeiçoando a transmissão. Então, é óbvio que algumas falhas poderão eventualmente ocorrer, mas estaremos melhorando essa transmissão. Por isso, irmãos, apelamos desde já, os irmãos idosos, os irmãos que têm doenças, comorbidades,
que podem desenvolver a forma fatal da doença não devem comparecer ao culto presencial, devem continuar pelas redes sociais. Aliás, irmãos, acho até que uma coisa que vai ser permanente é essa transmissão pelas redes sociais, né? Geralmente, quando surge um problema grande, também surgem algumas soluções. E esta é uma solução que eu acho que veio para ficar. Algumas igrejas já o faziam e nós também, certamente, de agora em diante, vamos ficar transmitindo também os nossos cultos. Então, essas eram as considerações. Acho que abrangi aqui o que precisava, Jorge. Se eu me esqueci de alguma coisa, você coloca aí, tá certo? Mas eu acho que, de um modo geral, eram essas as considerações que nós tínhamos a fazer. Qualquer outra reunião que não seja o culto da noite será, irmãos, ainda processado pelas redes sociais. Se nós tivermos reunião das nossas sociedades, pelas redes sociais. Culto de doutrina, de oração, pelas redes sociais ainda. Apenas o culto do domingo nós vamos começar a abrir e começarmos a nos adaptarmos. Só mais um detalhe. Nós só vamos abrir a igreja de Lagoa Seca. E todos os irmãos da segunda igreja presbiteriana que desejarem ir para o culto irão se inscrever. Porque, irmãos, há um outro detalhe. Nós não poderemos receber mais de 35 pessoas. Então, as 35 pessoas, as primeiras que se inscreverem, a partir de amanhã, nós vamos botar no WhatsApp, tanto lá na Liberdade, quanto lá em Lagoa Seca, como no grupo lá de Barra de Santa Rosa. E os irmãos que desejarem ir para o culto vão se inscrever. Agora, irmão, por favor, só coloque o seu nome se você realmente vai. Não coloque porque pode ser que você vá. Não, só se você for. E se você não puder ir mais, por alguma razão que é possível, então comunique com antecedência para que a gente possa chamar outra pessoa. Então, irmãos, não se chateiem se você não puder ir. Porque nós só vamos poder receber 35 pessoas. Já está lá com o lugarzinho marcado, tudo marcadinho lá onde você vai sentar. Não será permitido que várias pessoas sentem juntas lá na igreja. Não, tem que sentar separado do jeito que está, para não atrapalhar o planejamento que nós já fizemos. Não é? Então, os diáconos e os irmãos que vão trabalhar vão estar lá, vão orientar direitinho e nós vamos ter o nosso culto. O nosso culto deverá durar 1 hora, em média. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não é? Mas não faremos longos cultos. O período de louvor tem que ser pequeno também. Enfim, todas as partes do culto serão reduzidas para que a gente tenha essa reunião mais rápida, inicialmente em torno de 1 hora. Aí teremos tempo para um sermão de 20 ou até 30 minutos, não é? Teremos tempo suficiente para o louvor, para a oração e para outros atos mais que se fizerem necessários no culto. Essas eram as considerações, Jorge. Complete aí se eu esqueci de alguma coisa, tá certo? Você está com a palavra aí, né? Com Larissa também hoje aí, né? Deus te abençoe, Larissa. Pastor, com relação às inscrições, estão sendo feitas algumas perguntas. A gente sugeriu que a pessoa ficou responsável é Evanilson. Não é isso? Isso então, mesmo. Isso. Então, as pessoas... tem um grupo da nossa igreja, né? Da Liberdade, tanto tem lá de Lagoa Seca e também do Catolé. Isso. Tanto Catolé quanto e vai até mais congregações, né, pastor? Isso. Todas as congregações, Evanilson vai estar colocando o nome dessas pessoas. Quando chegar o número das pessoas, que é os 35 pessoas, conforme conversamos, então, é o número limitado.
Agora, conforme o pastor Saúl, reforçando o que o pastor disse, né? Caso a gente haja essa necessidade de um número for maior, aí nós vamos estar realizando os 2 cultos, né? Enfim, só um minuto. Que nós vamos já estar pensando na questão dos horários, né? Mas, a princípio, é um culto, conforme o horário que nós estamos estabelecendo, tá? Então, entre em contato com um grupo, falo com o Evanilson e nós vamos estabelecer o número de pessoas. Quando nós conseguimos 35 pessoas, então, encerrou o culto com aquelas 35 pessoas, né? Agora, na possibilidade do segundo culto, nós vamos nos reunir a possibilidade do segundo culto. Essas são as perguntas que o pessoal estão fazendo aí. Os que farão, colocamos que fará parte do culto, sim. Também, a pergunta que está fazendo, quem vai fazer parte do culto? Também vai ter que fazer inscrição, né? Tanto do grupo de louvor, também, que vai estar lá, que estão só a quantidade, porque estabeleceu essa quantidade de pessoas. Tanto do grupo do louvor, também quem vai estar também na direção do culto, para não ultrapassar a quantidade de 35 pessoas. Isso mesmo. Tem também a equipe de apoio, né? Essa equipe de apoio, esses 35 já estão com essa equipe de apoio também, que é essa equipe de apoio, pastor Davi, uma parte delas vai ficar fora da igreja. Então, a gente vai só pesar isso lá no dia da reunião que fizemos. Mas o senhor tem razão. Realmente, uma parte da equipe de apoio já vai estar lá. Não é? Já vai estar lá. E também... Mas, assim, essas pessoas já estão sendo dadas também no... Essas pessoas, a gente deixou uma reserva justamente para essas pessoas, pastor Davi. A gente deixou uma reserva já para essas pessoas, sabe? O senhor entendeu aí, né? Vai ter uma média no se você for olhar direitinho, cabe mais de 35 pessoas. Mas tem essas equipes que vão estar lá e um ou outro visitante não crente que pode chegar lá também, né? Então, já foi pensado isso também. Vai ter uma média de 50 pessoas. É porque da equipe de apoio tem gente que não vai ficar dentro do tempo também, né? A gente só vai ter essa certeza, né, Jorge? Quando nós estivermos lá no domingo, né? Domingo, isso. Que a gente vai ver onde... Porque vai ter uma parte do pessoal que não vai ficar dentro do tempo, né? Vai ter uma parte fora do tempo, dando esse apoio. Então, isso aí a gente vai ter uma avaliação melhor quando nós reunimos no domingo com a equipe. Quando nós reunimos e traçamos a equipe, não é isso? No domingo, aí nós vamos saber quantas pessoas nós vamos estar contando. Jorge, com relação aos dízimos e ofertas, vai ser recolhido em Lagoa Seca ou vai permanecer depositando nas contas? Olha, vai permanecer depositando nas contas. Agora, quem quiser levar para o culto, leve também. A gente faz a coleta separada, porque nós temos tesourarias separadas. Então, a coleta também será separada, tá certo? Se tiver pessoas de Lagoa Seca lá, vão contribuir para Lagoa Seca. Se tiver pessoas daqui que vão contribuir para a nossa igreja, também vão contribuir lá e a gente faz um momento separado. Isso aí não tem problema, não. Isso aí a gente resolve lá na hora. Tá certo? Agora, fica a orientação de continuar usando a conta do mesmo jeito, que é até mais prático, né? É mais prático. É muito mais prático. Muito mais prático. E lembrando, né, pastor Saúl, quem for levar as máscaras também, mas também de qualquer forma ainda tem, pastor, disponibiliza de máscaras, não é isso? Pastor, tem não é isso, de máscaras, não é isso? Ninguém, irmãos, pode adentrar sem máscara. Ninguém. Aliás, em todos os momentos, inclusive na nossa reunião, né, Jorge? Isso. Todo mundo tem que estar de máscara. Ninguém vai entrar na igreja sem máscara. Então não adianta você chegar lá e dizer, não, eu vou tirar a minha máscara. Não pode tirar.
Não pode tirar. Tá certo? É em respeito a você mesmo e em respeito aos outros que estão lá. É uma determinação legal que a gente tem que cumprir. Exatamente. Não é? Está surgindo algumas perguntas com relação às inscrições, não é isso? Será, após a reunião, né, será confirmado quais que se inscrevem a participação do culto. Então, nós vamos ter, digamos assim, uma avaliação bem mais precisa, né, pastor Saul? Quando nós nos reunimos domingo. Domingo nós vamos ter uma coisa bem mais precisa, porque vamos reunir com a equipe de apoio, né? Está surgindo algumas perguntas, eu estou acompanhando aqui, pastor. Mas, lembrando que o pastor Saul deixou bem claro, vai ter sempre uma vaga para algumas vagas para visitantes. Nós estamos estabelecendo isso aí, mas tem alguns espaços que também para aquelas pessoas que estão visitando. Então, vai ter esse espaço aí. A gente determinou esse número, que é o número que nós estamos pensando, e também com vagas para os visitantes, né? E considerando também a equipe que vai estar trabalhando também na transmissão, né? Nós temos nosso Otton, né, que vai estar sempre também na transmissão, e a equipe também, a parte técnica também, né? E também tem os apoios dos diáconos, que é da própria igreja da Lagoa Seca. Nilda colocou aqui que o novo normal é bem diferente. Realmente é. Esse é o nosso novo normal, por enquanto, né? Enquanto não tivermos aí uma vacina e remédio, né, que possam curar essa doença, nós temos que nos precavermos. E o conselho da nossa igreja foi muito previdente, né, cuidando dos irmãos para que os irmãos não corram o risco de contaminação desnecessária, não é? E por isso mantivemos os cultos virtualmente por um tempo bem mais longo do que as demais igrejas. E eu até ouvi de alguns irmãos dizendo assim, eu vou para a igreja A ou B, porque lá de todo jeito, bem, é um direito. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, não é? Mas nós temos a responsabilidade de fazer o certo. Como todas as demais igrejas e outras instituições também têm a obrigação de fazer o certo. Se não fazem, aí não é responsabilidade nossa. Mas a responsabilidade nossa é fazermos o certo, e é isso que nós queremos fazer. Por isso que nós estamos sendo assim um pouco rígidos nas exigências em comparação com outras igrejas, não é? Infelizmente, nós vamos cumprir o protocolo. Que o protocolo pede que precisa ter, a gente decidiu em conselho que vamos fazer. Para que depois não estejamos sendo acusados, assim, de termos agido irresponsavelmente com relação à pandemia que está aí colocada, como tem tantas autoridades aí, né, sido acusada de não cumprirem as determinações. Só complementando o que o pastor está dizendo aí, gente, há uma possibilidade, né, pastor, de uma fiscalização, né? Eu já estou dizendo que deve. E se, pelo que eu já notei em algumas igrejas que eu já passei e vi, se houver uma fiscalização, é fechado, gente. A igreja é fechada. Então, notei várias igrejas que estão fazendo de toda forma, sem distanciamento, não obedecendo os protocolos. E nós não podemos estar com o nosso discurso diferente da nossa prática. Se a gente diz que nós devemos estar obedientes às autoridades constituídas de uma nação, no qual prescrevem, e para que nós tivemos esse cuidado, nós vamos obedecer. Mas algumas pessoas, infelizmente, confundem isso aí como perseguição às igrejas. Não há perseguição às igrejas. Teria perseguição na igreja se nós não tivéssemos esse acesso que nós tivéssemos. Por exemplo, nós estamos nos reunindo virtualmente. Isso não é perseguição. Porque seria uma perseguição se nós não pudéssemos estar reunidos. Mas nós podemos estar compartilhando, nós estamos em comunhão dessa forma com a igreja. Então, não é uma perseguição.
É uns protocolos que têm que ser feitos. Agora, se houver uma fiscalização em muitas igrejas, que eu já notei, elas vão ser interditadas. Então, por esse fato, nós não vamos copiar um fato errado de outras igrejas. É por isso que nós estamos, junto com, decidindo, com o pastor Saul e com ele, o maior cuidado é esse, evitarmos de ser notificado uma igreja, principalmente a igreja da Liberdade, com desobediência aos protocolos estabelecidos pelo governo do Estado. É por isso que nós estamos com muito cuidado nessa situação. Muito bem. Jorge, sobre a inscrição, como Evanilson já chegou e está logado aí, ele está ouvindo, né? Então, só pontuando o seguinte: toda inscrição para participar no culto será feito junto a Evanilson, de qualquer igreja, da Liberdade, de Barra de Santa Rosa, de Lagoa Seca, das congregações. Enfim, todo irmão que desejar ir para o culto, faça a inscrição com Evanilson. Dizendo, olha, Evanilson, eu quero ir. Porque ele vai pontuar os primeiros. Inclusive, a equipe que vai trabalhar também faça a sua inscrição. Tá certo? Reverendo Saul, permita-me só dar aqui a sugestão. Os irmãos estão mandando algumas mensagens para mim, já agora. Tá? E como eu cheguei agora, na metade aqui da conversa, digamos assim, aí eu não estou entendendo muito bem. Tá? Então eu vou pedir aos irmãos que mandem o nome para mim só depois que nós encerrarmos aqui. Tá? A live, né? O estudo aqui. Inclusive, Evanilson, o pedido foi para que só mandasse a partir de amanhã. É porque os irmãos já se precipitaram, entendeu? Que era justamente para dar tempo de falar com você, para notificar você do que nós decidimos aqui, tá certo? Mas como você está aí a gente já decidiu centralizar em você, para não ficar assim, fez comigo, eu fez com você, eu fez... Tu entendeu? Ok. Beleza? Tá ok, pastor. Então, irmãos, por gentileza, só depois do encerramento do culto. Quem já fez, faça de novo. Tá certo? Beleza? Joia. Nós vamos encerrar nesse momento, né? Vamos pedir para o pastor Saul para fazer a oração final, a bênção apostólica, né? E nós estamos direto no grupo, né, da igreja, alguns dos eventuais, vocês podem colocar lá e a gente, no momento devido, nós vamos retirar todas as dúvidas. Vamos orar com o pastor Saul e a bênção apostólica. Amém. Agradeço ao pastor Davi, que compartilhou conosco a palavra hoje. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo que compartilhou a palavra conosco hoje, e louvamos pela vida de todos os teus servos que participaram deste culto nesta noite. E agora nós te rogamos que tu nos conceda uma semana de muita paz e tranquilidade e protege-nos de todos os males, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as bênçãos, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe ricamente, queridos.